Boa noite, vamos embora. Para quem não sabe, esse é o Núcleo Psicólogos Empreendedores de Blumenau, da CIB. Essa é mais uma das atividades que a gente realiza ao longo do ano, sempre com um convidado ou convidada nova para nos presentear aí com conhecimentos, informações úteis, né? Para a atividade de hoje, a gente tem uma convidada que é aqui de Blumenau, que é nutricionista. Eu não vou ler a ficha inteira porque é longa aqui o currículo, tá? Vou deixar que ela se apresente formalmente, mas ela é nutricionista e, apesar de a gente trabalhar com muitos temas de psicologia específicos, né? Ela vai trazer também um olhar da questão alimentar, né? O seu tema alimentação e suas conexões para essa base comportamental que interessa também a psicólogos, né? A nossa convidada de hoje é a Angélica, que o sobrenome é um pouco difícil para mim, eu vou tentar ler. É Frison ou é Frison? Frison Crindes Ludwig. Perfeito. Nem vou perguntar quais são as origens. 3 famílias reunidas aí nessa combinação. É difícil, nem a gente sabe direito. Sim, fiquem à vontade. O chat está disponível para conversação e perguntas. Ela também fica disponível para responder perguntas pertinentes aqui aos temas também que vão ser apresentados. Angélica, bem-vinda. Boa noite para todos e vamos iniciar isso aí. Tá valendo. Podemos iniciar. Posso já iniciar minha apresentação aqui? Pode liberar. Uhum. Então, tá. Então, vamos lá. Tá aparecendo para vocês? Ok. Sim, então tá. Vamos diminuir aqui. Então, boa noite a todos. O tema da minha palestra é sobre alimentação e suas conexões. Como o Marcos falou, vai abordar, sim, essa parte comportamental. Então, a ideia é não falar só da alimentação como o alimento em si, porque a relação vai muito além, né? Então, vou fazer um pouquinho da minha apresentação. O meu nome é, como o Marcos falou, é bem extenso e também bem difícil, né? É Frison Crintes Ludwig. Eu sou formada em nutrição desde 2014 pela FURB, pós-graduada em nutrição materna infantil, pós-graduanda em nutrição clínica. Atualmente eu atuo na área hospitalar e também em atendimentos clínicos voltados tanto para a área materna infantil como para a reeducação alimentar. Então, o início disso tudo, né? Como iniciou esse contato com, enfim, com o alimento, né? Desde muito pequeno eu sempre tive muito amor pela alimentação. O momento das refeições sempre foi muito especial e não recordo realmente de ser uma criança que teve dificuldades ou a não aceitação aos alimentos. Eu até deixei uma fotinha minha aqui do lado para queimar o filme mesmo, para começar já fazendo um bolo de barro para os cachorrinhos. Então é uma relação bem íntima mesmo, assim, aquela coisa de replicar mesmo o que os pais faziam, né? Então, estão preparando um bolo, eu vou preparar também para os meus amiguinhos. E em 2010 eu iniciei então o curso de graduação em nutrição pela FURB e logo na sequência eu já iniciei com bolsa, né, na área de iniciação científica, na área de materno infantil, então voltada para o aleitamento. E depois da graduação eu já iniciei na prática, né, atuando como nutricionista desde então. Eu fiz muitas ações, principalmente focadas e voltadas para alimentação saudável, eu ainda faço. Então, aqui é algumas das fotos, né? Sempre trabalhando ou com o prato saudável, né? Como montar em mercados, em empresas, né? Dinâmica de montagem de salada de pote, né? Ensinando como preparar, não só ministrando a palestra e falando, não só com slide, mas sim na parte prática, né? Oficinas culinárias também, né? Ensinando receitas rápidas, práticas. E a ideia sempre foi vincular alguma preparação com a orientação, né? Porque eu acredito muito que as pessoas elas conseguem levar algo para a sua vida quando é algo prático. Então, não necessariamente a gente ir lá e falar ou dar um monte de informação se eu não der algo que instigue ela. Então, uma receita, né? Algum preparo que ela possa provar, algo que ela consiga aplicar na sua rotina depois. Então, já queria começar com vocês fazendo um exercício, que a gente vai estar falando sobre ele mais para o final da palestra, que seria o exercício do alimento preferido. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, né? Então, fechem os olhos. E eu quero que vocês pensem em qual é o seu alimento preferido.
E esse alimento tem que ser um alimento preparado, não comprado, pronto, industrializado. Então, pensem bem sobre esse alimento. Qual é o alimento preferido de vocês? Agora, vou pedir para vocês tentarem lembrar quando foi a primeira vez que você teve contato com esse alimento e o que você sentiu. Né? Qual foi o sentimento? Tem recordação do sabor? E agora, por último, quem foi o responsável por fazer esse alimento que você tanto gosta? Ou quem é a pessoa que prepara ele e que faz tanto sentido para a tua vida? Pensaram? Então, guarda esse alimento, guarda esse sentimento, essa sensação, porque a gente vai falar mais dele mais para frente. Podem abrir os olhos. Então, o que a gente vai falar hoje é desde a infância até ao longo da vida, né? Então, o que eu vou começar a abordar é sobre o impacto dos primeiros 1.100 dias. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar dessa expressão, talvez ela não seja tão comum assim, mas os primeiros 1.100 dias eles têm um papel muito importante na saúde da criança e do adulto. Então, vai ter reflexo ao longo de todo esse período. E como é que ele é composto, né? Tem os primeiros 90 dias da pré-concepção, que seria o tempo necessário para a mulher se preparar, né, para uma gestação, não só a mulher, o homem também, mais os 280 dias da gestação, 365 dias do primeiro ano de vida e 365 do segundo ano de vida. Então, aproximadamente, não fecha exata essa conta, mas a gente contabiliza 1.100 dias. Então, a pré-concepção, o que ela nos traz, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter nesse período? É um preparo para a fecundação. Então, muitas vezes a gente tem ou acompanha, né, casais, amigos, conhecidos, pacientes que tenham dificuldade para ter uma gravidez de sucesso ou, enfim, para conseguir engravidar, e a gente sabe o quanto isso acaba abalando e prejudicando muitas vezes uma relação. Então, procuram tratamentos, acompanham com o médico, né? Mas a parte da nutrição, ela é fundamental para que a qualidade desse óvulo, desse esperma, desse sêmen, seja adequada e que a fecundação possa ocorrer, né? Então, é bem técnico, mas realmente faz diferença. Então, uma boa alimentação desse pai, dessa mãe, né? Que eles tenham hábitos saudáveis, isso tudo vai interferir diretamente na fecundação e na qualidade também do desenvolvimento desse feto, desse bebê. Então, a gestação vai ser um período de grandes mudanças, né? Tem um aumento das necessidades nutricionais, precisa ter um olhar diferenciado e para isso precisa ter um preparo antecipado. E as condições de saúde dessa fase, então, vão ser determinantes não só para o período gestacional, mas sim para toda a vida adulta. Então, desde a questão de alergias, né, alimentares, a questão do funcionamento do intestino, ou mesmo doenças crônicas como diabetes, hipertensão, a obesidade, todas essas doenças têm comprovação de prevenção quando a gente trabalha num ambiente saudável desde o período da pré-gestação, né? Uma mãe preparada para gestar. E a gestação, como a gente já comentou, é um período de maior demanda, né, fisiológica, não só para a mãe, mas o desenvolvimento do bebê, e também já é um preparo dessa mãe para o parto, para a amamentação. Então, existem várias modificações hormonais, corporais, que precisam estar alinhadas para que essa gestação ocorra de uma forma adequada. E a carência de alguns nutrientes, ela pode ser prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, quando a gente consegue trabalhar com aquela mãe lá na pré-gestação, já iniciar uma suplementação, já ver quais hábitos alimentares ela precisa ajustar, o que ela precisa melhorar de qualidade na sua alimentação, a gente já interfere diretamente em todo o período da gestação. E aí a gente vai dando sempre mais qualidade de vida para essa mãe e para esse bebê. E aí tem muitas demandas, né? Ela vai ter uma demanda aumentada de proteínas, né? De iodo, ferro, o ácido fólico, que
já é um conhecimento mais geral, né? Ah, engravidei, eu preciso tomar ácido fólico, eu preciso ferro, né? Então são aquelas coisas mais comuns que a gente escuta e que elas interferem diretamente na formação do tubo neural do bebê. Então diminui a chance de síndromes, de complicações, até mesmo de parto prematuro. Então tudo isso está envolvido no bom crescimento e bom desenvolvimento fetal. Depois a gente tem o período da amamentação, né? Então, assim que o bebê nasce, ele inicia a primeira fase de alimentação dele, né? A alimentação que ele tem esse contato direto, que é a amamentação. Pela Sociedade Brasileira, pela OMS, a indicação é de que a amamentação ocorra de forma exclusiva até os 6 meses de vida. Então, sem a complementação de fórmulas, sem o uso de água, sem uso de chás, nem nenhum outro alimento. Por quê? Quando a gente introduz qualquer outro líquido ou qualquer outra coisa que não seja o leite materno, a gente colabora para ter mais risco de doenças, diarreia, né, perda de peso, entre outros fatores. E também de ocorrer o desmame, porque esse bebê não tem uma capacidade gástrica muito grande. Então, se eu ofereço para ele 100 ml que seja de água, isso vai estar ocupando espaço do que seria o leite que ele iria mamar. Então, vai comprometer o ganho de peso, vai comprometer, né, o funcionamento intestinal, entre outros fatores. Então, até os 6 meses, o que ele precisa é o leite, né? E é esse binômio mãe-bebê que se forma nesse período, né? Esse contato maior, né? A amamentação, ela não é só uma forma de alimentar esse bebê que não consegue procurar o seu alimento sozinho, né? Ela é uma forma de troca de experiências, né? É hormonal, comportamentos, emocional, então tem muita ligação entre essa mãe e esse bebê. E tudo que a gente possa proporcionar de condições de saúde dessa fase vão ser determinantes, sim, para a fase adulta e na redução dos riscos de doenças, né? Então, um bebê que ele é amamentado exclusivamente no seio até o 6º mês, não existe a gente dizer que ele ganhou peso demais, por exemplo, né? Às vezes a gente vê aqueles bebês de peito, que não são bebês de fórmula, fofuchos, com bochechas, né, com coxas grandes, e aí às vezes pode até ocorrer aquela pergunta, não está acima do peso, não tem que diminuir o tempo de mamada? Não, não tem, né? É comprovado que até os 2 anos, que é quando finalizam esses 1000 dias, né, depois da gestação, então os 1100 dias, é comprovado que o peso ele vai normalizar. Então, não é o tipo de peso que a criança ganha que vai futuramente aumentar o risco dela ser obesa, bem pelo contrário. Ele tem o fator de proteção contra a obesidade e as doenças crônicas. Já quando a gente fala de fórmula infantil, um bebê que está ganhando peso além do necessário, que está tomando talvez mais mamadeiras do que precisa, aí sim, aí eu vou interferir diretamente no ganho de peso a longo prazo e na obesidade, bem provável. Angélica, Então a gente foi. tem uma pessoa levantando a mãozinha aqui. Ah, sim. Eu acho que é a minha mãe. Então, libera a A Delirdes. Delirdes. Liga o Isso. microfone aí, se apresenta. Eu não sei se ela vai conseguir ligar o microfone. Levantou a mão, agora se manifesta. Acho que ela está procurando. Só dá um tchau na câmera, mãe. Acho que ela está se encontrando no aplicativo, Marcos. Mas enfim. Então, essa ligação. Oi? Seu tá mudo agora, Marcos. Não, eu estou prestando atenção porque ela ligou a câmera, ela deve estar se localizando no aplicativo ou no programa. Ela está se localizando, com certeza. Adelise, já vi umas tuas coxas, Adelise. Vai com calma aí. Seguimos. Seguimos. Então, essa amamentação ela vai ter benefícios que não são só benefícios a longo prazo, né? E não são só nutricionais. Então, eu vou ter benefícios fonoaudiológicos, porque quando o bebê é amamentado, ele faz toda a formação, então, dessa musculatura orofacial, né? Então, ele desenvolve isso, e isso vai preparar ele não só para essa fase, mas prepara ele também para a introdução alimentar, prepara para a fala,
então para tudo que ele vai ainda adquirir. A formação da arcada dentária, então a parte dos dentistas, né, eles agradecem quando uma criança é amamentada no seio e não tem o bico ou a chupeta, né? Psicológico, justamente por esse binômio mãe e bebê, então a questão do afeto, o vínculo com a mãe é fortalecido, essa criança tem com certeza mais segurança no que ela faz, ela cresce sabendo que ela tem um cuidado, né? Não que não se possa fazer na fórmula, né? Mas é uma forma de vincular mais e que a gente sabe que é teoricamente a mais natural, né? Claro que a gente sempre tem as exceções e depois eu também vou falar disso. E a parte econômica, então nem se fala, né? É muito mais prático a mãe que tem seu bebê que amamenta, rotina também é mais fácil, preparo, não tem risco de estragar, não tem nada disso, né? Enquanto que uma fórmula a gente tem que cuidar na manipulação, a gente tem um custo elevado, né? Hoje a gente sabe que o valor de uma lata de fórmula, por mais que seja mais barata, não é tão barata assim, né? E social, né? É um indivíduo que vai ter muito mais inclusão, enfim, ele vai estar muito mais vinculado, vai ter muito mais essa ligação com os demais na sociedade. E aí eu vou começar com 2 videozinhos também relacionados a isso. Então, vou ligar o áudio aqui. Dinda, coloca esse dorminhoco. Ainda não quero pegar o peitinho, porque eu só quero dormir. Até na mamadeira a fórmula tá difícil, não quer mamar. Tá muito cansadinho. Fez um trabalho pesado ontem. Gordo da mamãe. Diz, oi, Dinda. Seu preguiçoso. Preguiçoso pra sair, preguiçoso pra nascer, preguiçoso pra comer. Mas dormir é campeão. Que fique assim sempre. Dorminhoco. Tá do ladinho na mesma maca que a mamãe. Saiu da incubadora. Saiu dos acessos. Só tem um lá na mãozinha se precisar da a glicose, que tiraram por enquanto. Então, esse é o vídeo do Nicolas, do meu afilhado. Vocês vão ainda ver bastante ele por aqui, até o final dessa apresentação. O Nicolas, ele nasceu de cesárea, teve um parto normal que não aconteceu, foi um parto complicado, então se estendeu por um período, ele teve um sofrimento, né, para nascer e precisou de uma cesárea de emergência. Então, o que aconteceu é que nos primeiros momentos de vida ele precisou de auxílio para respirar, precisou de uma sonda para se alimentar, e ele não teve aquilo maravilhoso que a gente chama que é a primeira hora de ouro, né? Que é o bebê nascer e ir direto para o peito, porque ele não tinha condições devido ao parto, que foi bem complicado. Então, ali a minha prima mandando um videozinho falando, explicando que ele estava realmente descansando, né? Porque foi muito difícil, porque ele teve um parto bem complicado. E ali começa a nossa ligação mais forte, né? Porque a gente, não só pelo parentesco, por ser primas, mas na minha função como nutricionista materno, de dar esse suporte para ela, né? Então, de amparar e de auxiliar e orientar em quais seriam os passos, o que precisaria fazer dali para frente, né? Então, muita coisa aconteceu e o próximo vídeo vai mostrar um pouquinho disso. Bom dia. Diz pra Dinda, meu Deus, tem muito leite. Tem muito leite. A mamãe não sabe o que fazer com todo esse leite. Vai ter que ter mais um desse tamanho. Ai, meu Deus, que delícia. Então, ali são alguns dias, né? Já estava em casa, muito mais organizado, muito mais dentro do que se espera, né, de um nascimento de um bebê, porque acho que nenhuma mãe espera passar por situações difíceis, mas elas acontecem. E o que eu acho determinante, e que é o exemplo que eu quero trazer aqui, é a informação, o quanto isso fez diferença, né? Porque durante toda a gestação, toda a informação possível
a minha prima buscou e eu também levei até ela, desde a questão de suplementação, desde o primeiro dia, estou grávida. Claro que não foi uma gestação, né, planejada, vou engravidar, mas desde o momento em que foi anunciado todo esse cuidado, toda a parte da nutrição, como vai ser a amamentação, como vai ser a introdução alimentar, e isso tudo, sem dúvida, deu a certeza e a garantia de que era possível, que naquele momento era necessário aguardar as condições fisiológicas do bebê, né, ele ter condições de realmente mamar, se organizar para isso, e queria acontecer. Então, o desejo, mas a informação aliada, porque só o desejo diante das adversidades, com certeza, seria a primeira opção, uma fórmula infantil, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente sempre deixar claro de que a informação faz diferença, né? Informação adequada é tudo. E, Angélica, eu queria só aproveitar esse momento que tu estás falando de desejo e informação, porque eu fui mãe faz pouco tempo, né? Meu bebê tá com 1 ano e 7 meses agora, mas assim, eu acho importante de onde buscar informação também, porque assim, ó, a orientação que a gente tem dos pediatras que acompanham desde a própria maternidade, né? Desde a maternidade, às vezes é uma informação que vai contra isso que você está trazendo, sabe? E eu tinha muito desejo de amamentar, por exemplo, mas a informação da maternidade tu já sai com fórmula, sabe? Então assim, essa questão de onde buscar a informação. Banco de leite, tive que ir 3 vezes para conseguir amamentar. Mas tem gente que não vai ao banco de leite, ou tem receio de ir, ou não, porque o bebê não quer mesmo, não dá, ou porque, sabe, enfim, eu já ouvi muitas justificativas nesse sentido, mas aliada também à desinformação. O que eu costumo trabalhar na minha rotina, né? Acho que a gente nunca vai julgar a mãe, né? Porque a gente não sabe o que a mãe passou naquele momento, em que condições ela tinha, quais foram os profissionais que orientaram ela naquele momento, ou como ela também teve a oportunidade de buscar essa informação ou não, né? Eu acho que tudo que fica muito difícil a gente dar um diagnóstico, né? Então, o nosso papel como profissional, e eu acho que acredito muito que o meu papel como profissional, a forma como eu me posiciono em relação à minha profissão é justamente de dar essa informação, né? Porque eu acho que falta, não por às vezes desinteresse da maior parte, mas porque são muitas coisas, né? Tu já foi mãe recente, então provavelmente quando você engravidou, a lista foi gigante das coisas que você precisava fazer, né? Eu preciso pensar no quarto do bebê, eu preciso pensar no pré-natal, como vai ser o parto, como vai ser a amamentação, nas roupas, nas fraldas, né? Então são N coisas, nos exames que todo mês precisa fazer. Aí eu também preciso cuidar da minha alimentação, eu também preciso fazer um exercício, eu também preciso pensar no meu trabalho depois, quando eu volto, como eu volto. Então são muitas coisas. E hoje a gente infelizmente não tem um hábito alimentar bom a ponto de dizer que isso não é uma preocupação, né? A gente precisa se preocupar com isso também, porque não é cultural o cuidado com a alimentação. O desejo de cuidar e de querer o melhor para o bebê, para a mãe, existe nesse período, é muito forte. Ele é diferente de uma mulher que busca só um cuidado com a saúde dela, uma perda de peso, né? Essa é uma parte mais estética. Quando a gente fala de gestação, é outra coisa. A mãe que está gestante, ela vem com um sentimento muito além. Então, ela vem realmente com o desejo de mudar, independente se ela gosta ou não do alimento. A frase padrão é: eu faço tudo desde que seja melhor para mim e para o meu bebê. Então, é um momento onde a mãe está muito mais disposta a mudanças porque ela sabe a importância que isso tem. Então, eu acredito muito que trabalhar nesse período e conseguir formar um hábito ali, sim, não só pela questão dos estudos que mostram a prevenção, né?
redução de obesidade e tudo mais, mas pela formação de hábito que você consegue praticar nesse período. E ali na amamentação, né, em dar certo ou não dar, existem vários fatores. E um que é um dos mais simples é a pega correta. Então não é a condição de não conseguir amamentar da mãe. A mãe consegue ter uma boa produção, porque a produção acontece a partir da estimulação. Mas se esse bebê não estiver pegando corretamente, ele não consegue extrair o leite que a mãe produz. E aí ele não extrai, aí ele chora, aí ele não ganha peso, e ao mesmo tempo que ele também não consegue extrair, prejudica a estimulação para a produção do leite, e esse leite vai diminuindo, a mãe vai ficando mais ansiosa, mais estressada, isso também afeta diretamente na produção de leite, e aí aos poucos o desmame vai acontecendo. Então, as 2 primeiras semanas do pós-parto, se não tiver profissionais que sabem o que estão falando e que, né, tenham um bom amparo para essa mãe, que saibam ouvir, o desmame acontece. E se a gente olhar dados de pesquisa, é o período crucial. Então, por que que a minha prima teve sucesso na amamentação, apesar de todas as adversidades, né? Porque lá onde ela mora, né? Ela mora na Holanda, uma enfermeira vai na casa nos primeiros 5 dias. Então, além da informação dela, nos primeiros 5 dias, mesmo ela sozinha, pós-cesárea, né, com seu bebê, alguém estava lá presente todos os dias para auxiliar. Ou nas rotinas da casa, ou para auxiliar na pega. Então, isso faz diferença, né? Você buscou o auxílio no banco de leite. E acredito que tenha tido sucesso, como foi? Sim, sim, ele tá com 1 ano e 7 meses e não pensa em largar ainda. Então, saber quais são os pontos chaves para acontecer ou não, vão ter mais chances de que essa amamentação e que isso seja de sucesso. Mas realmente, precisa ter um profissional que queira fazer acontecer ali nesse momento, né? Porque é Dê muito as mais fácil. indicações, né? É que a gente precisa ter uma escuta muito aberta, né? Eu não posso... Ah, meu bebê chora, não sei o que, tá, então ele tá com fome e tu não tem leite, fórmula. Não, a gente precisa entender o todo dessa mãe, né? Então vai precisar entender como está sendo a rotina dela, quem está apoiando ela, quem é a rede de apoio, quem ela precisa ter junto dela para que ela se sinta mais fortalecida, o que ela precisa organizar para que as coisas aconteçam, né? Porque não vai ser um fator só, não vai ser só o bebê mamar e nem só a mãe produzir leite, né? Tem muito mais envolvido quando se fala de amamentação. Sim, muito. Que Muito. quando a gente não é mãe, a gente nem imagina tudo que tem envolvido, assim, é só na prática e tu passar por isso para ver, assim, quantas questões envolvem e tudo que acontece nesse momento, assim. E infelizmente a gente fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E não é fácil para uma mãe ver que ela seria a fonte de alimento do seu bebê e que de alguma forma ela não está conseguindo nesse primeiro momento, né? Porque não é uma receita de bolo, o bebê não nasce sabendo, a mãe também não, né? Quando nasce uma mãe e um bebê, eles nascem para se conhecer. E infelizmente ninguém fala, né? Ninguém talvez empodera tanto as mulheres ao ponto de saber assim, não, você sabe o que o seu bebê sente porque você vai estar diariamente com ele, então sinta o que ele sente, confie em você, né? Porque também tem informação, mas às vezes tem informação demais e a mãe não sabe para que lado correr, né? Então precisa organizar um pouco, né? E o banco de leite eu acho fantástico o trabalho deles, porque justamente isso que eles fazem, eles vão te observar amamentando, vão conversando contigo, vão sentindo quais são as suas dificuldades e em questão de às vezes 1 hora e meia que a mãe vai lá, ela consegue sair muito mais tranquila, né? Então, tá. Depois que passa, então, esse período da amamentação, né? Começa uma fase totalmente diferente. Então, primeiro a mãe é quem vai ser o veículo da alimentação desse bebê. E aí é importante a gente disseminar essa informação de que nesses 6 meses ela seria a fonte exclusiva, né, que não precisa de água, de chá, que
se vocês lembrarem na orientação das mães de vocês tendo filhos ou não, mas vocês com certeza já ouviram. Dá um chazinho de camomila para aliviar a cólica, né? Dá um chazinho de hortelã, dá um chazinho disso, coloca um melzinho na chupeta para acalmar e assim vai. Nenhum desses artifícios são recomendados, né? Como a gente comentou, eles vão interferir em aumentar o risco de diarreia, desmame e entre outras coisas. Então, quando a gente começa a introdução alimentar, é o período que compreende ali os 6 meses, né, até 1 ano, que é o que é chamado também no período de apresentação aos alimentos. Então, esse bebê não vai fazer 6 meses, a mãe vai sentar na cadeirinha, vai levar uma colher na boca e ele vai comer. Não é assim que acontece. Ele, por 6 meses, se alimentou no seio da mãe, era só leite, só líquido, variava o sabor dependendo do que a mãe se alimentava, mas basicamente era um sabor mais de um formato. Aí chega na introdução, começam as texturas, o cheiro, tem uma colher que é estranha, diferente, eu estou sentado numa cadeira, o que é isso? Eu tenho um babador, o que é isso também? Então a criança, quando ela é colocada nesse cenário, tem muita coisa diferente. Aos 6 meses, a criança é muito ativa, né? Ela é curiosa, ela começa a sentar, a firmar o tronco, a ter coordenação, a pegar as coisas, a conseguir levar até a boca. Ela já começa a querer pegar as coisas que os adultos têm e levar até a boca também. Então, são sinais de curiosidade, são os chamados sinais de prontidão que vão preparando a criança para realmente começar a receber o alimento. Mas ali, nesse período, é importante que se tenha o olhar de que tudo que o bebê vai receber é novo. Então, ele não vai receber uma frutinha, uma banana raspada, ou um purezinho, e ele vai comer e tudo bem. Alguns bebês sim, outros não. E uma das coisas que eu mais escuto na minha prática é: eu dei a comidinha para ele, mas ele colocou tudo para fora, né? Por quê? Porque o bebê que mama no peito, né, ele projeta a sua língua em volta do mamilo. E a língua em volta do mamilo é que faz a extração, né? Ela é responsável por extrair o leite que vai estar em todas as glândulas mamárias. E quando o bebê começa a introdução alimentar, essa língua também é projetada para fora, porque essa é a forma com que ele aprendeu a se alimentar. E a partir dos 6 meses, essa protusão de língua ela vai reduzir. E aí, automaticamente, o bebê começa também a entender: opa, tem um alimento diferente que entra na minha boca. E depois disso, ele começa a entender que esse alimento sacia a fome dele. E aí, no futuro, ele começa a realmente começar a diminuir a quantidade de mamadas e aumentar o consumo dos alimentos. Mas isso é um processo longo, né? Ele não acontece em 1 mês, em 2 meses. Só que, na maioria das vezes, essa informação não é repassada, né? Simplesmente começa a dar comida, o bebê que come tudo bem, mas o bebê que não come gera uma certa ansiedade na família, né? Então, existem algumas formas da gente fazer a introdução alimentar. Uma delas é a tradicional, que é a maioria purezinhos, na colher, o bebê senta, leva até a boca, ok. A segunda é o BLW, que é o desmame, né, guiado pelo bebê, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Hoje está bem comentado esse método, que seria dar em pedaços para a criança, assim como está o Nicolas nessa foto, né? Tem um pedacinho de laranja. Esse aqui foi o primeiro alimento que ele comeu, né, uma laranja. Mas a mãe está guiando ele, né? Então, existem cortes específicos e precisa ser supervisionado. Então, existem os 2 métodos e existe um que acaba sendo mais recomendado, que é a participativa, que é quando a gente oferece tanto os pedaços quanto também a questão dos alimentos mais amassados, né? Que vão respeitar a maturidade fisiológica dessa criança, que talvez ela ainda não vai conseguir comer uma quantidade grande dos pedaços, mas eu também exponho ela a pedaços e a textura, para que ela aprenda como é esses alimentos. Porque senão acontece uma coisa que acaba sendo um chamado erro alimentar, que é ofertar tudo liquidificado dos 6 meses até 1 ano. Quando a criança faz 1 ano, qual que é a indicação? Agora já pode comer a comida da família. Então, eu comi por 6 meses tudo liquidificado, eu misturei todos os alimentos que ficavam com o mesmo sabor, e quando eu faço 1 ano, eu sento na mesa e tem arroz, feijão, carne ou bife, e eu vou comer isso. Então, essa experiência não vai ser conhecida para essa criança.
essa textura da carne, essa textura do arroz, do feijão, e aí começam as recusas alimentares. E aí essa criança começa a ser seletiva, a fazer recusa, a ter perda de peso, mas na verdade ela não foi exposta, ela não teve contato antes. Então esse período é de aprendizado. Quando a gente fala em alimentação, ela é a função mais difícil de se aprender, mais do que caminhar e mais do que falar. E ela é a única função que vai utilizar todos os sistemas do nosso corpo. Então, ela é muito mais complexa do que se imagina, né? A gente pensa que falar é difícil, que caminhar é difícil, mas comer é muito mais. Que não é simplesmente colocar na boca e engolir. Porque a maioria das aversões alimentares são as verduras, legumes e até mesmo a carne? Porque são as mais difíceis de fazer a mastigação. Então, para ter coordenação de mastigar, né, de saber mastigar esse alimento, de colocar ele na boca e ele não ser algo sensível, incômodo, precisa um processo de aprendizado. Então, por isso é fundamental uma introdução alimentar adequada. Ela vai sim fazer muita diferença na vida adulta dessa criança. E aí depois não vai ser aquela criança que vai sentar na mesa e que vai ter toda uma situação difícil, né? Para isso acontecer, né? Porque é muito fácil a gente falar, tem que aprender e tudo, mas o que eu preciso, qual é o passo a passo, né? Então eu preciso observar muito bem os sinais de prontidão dessa criança, né? Quando ela inicia a introdução alimentar, eu preciso iniciar só a partir dos 6 meses, talvez até um pouquinho depois, porque o bebê precisa ter o tronco firme, né? Pescoço, ele precisa sentar, ele precisa ter o interesse, ele precisa levar as coisas até a boca, a protusão da língua tem que estar reduzida. Então, ter esse interesse já indica que ele tem condições de receber um alimento. Se ele é uma criança que ainda não senta, que fica molinho, ele não vai conseguir engolir com segurança. E aí eu tenho um risco na oferta dessa alimentação. Então, eu preciso observar esses sinais de prontidão, eu preciso compartilhar esse momento. Então, não é simplesmente dar o alimento para a criança, eu preciso estar junto, né? Eu preciso estar na frente dessa criança, faço um prato para mim, um prato para ele e a gente come juntos, né? Porque a criança, ela imita muito. Então, eu vou ser também um exemplo para ela. Eu preciso dar autonomia. Então, quando a gente começa a colocar o bebê em jogo e dar algo na mão dele, não é só para ele sentir a textura. Ele também sente que, opa, eu sei mexer minha mãozinha. Consigo levar até a boca, que legal. Então, essa autonomia faz com que ele fique muito mais engajado nessa alimentação e que ela aconteça de forma mais leve. Eu não tenho nada aqui, eu tenho uma piranha. Eu não estou simplesmente levando algo à boca da criança e a criança, opa, o que é isso? Né? Eu não sei o que é. Ela está pegando na mão, ela sabe o que é, ela amassou, ela pisoteou, ela jogou no chão e aí depois ela tem interesse de levar até a boca e comer. Então esse é o processo de aprendizado. É o lúdico dela, né? É ver aquele alimento, é perceber que os movimentos dela melhoram até ela conseguir comer. Se vocês lembrarem uma criança que está aprendendo a subir em cima do sofá, vocês já prestaram atenção como é que é um bebezinho? Ele fica um dia inteiro ali, né? E vai, e tu diz, meu Deus, não vai conseguir subir. Mas ele tenta um dia inteiro até que ele consegue. Então, com a alimentação não vai ser diferente. Também é uma experiência. Então, ele vai tentar, ele vai mexer até que ele consiga fazer o que ele imaginou, né? O movimento que ele imaginou. Então, dar autonomia para esse bebê é bem importante. Sempre observando ele não pode comer sozinho, né? A gente tem que ter esse cuidado, ele ainda não tem todas as condições de comer sem supervisão. A liberdade de explorar, então deixar se lambuzar, né? Evitar distrações. O que a gente percebe muito hoje? Coloca a galinha pintadinha e taca alimento para dentro. E aí depois lá no futuro aparecem, né? Acho que principalmente para vocês, psicólogos, mas para nós também, nutricionistas, pacientes compulsivos, obesos, com ansiedade e que comem e que nem sabem o quanto que comem. Porque na introdução provavelmente não foi dada a atenção e o aprendizado de que ele tem que comer e prestar atenção no alimento.
né? Simplesmente faz aviãozinho. O importante é comer e ganhar peso, né? Mas lá na frente tem os reflexos disso. Então, o importante não é só comer e nem só ganhar peso. É fazer com que a criança entenda que aquele alimento é bom, né? Que é para alimentar ela, que ela compreenda aquelas texturas e que ela viva esse mundo que é a alimentação. E não simplesmente uma colher que entra na boca e esvazia o prato. Né? Que ela compreenda quando é saciedade. Né? Então, quando a criança come sozinha, ela vai dar os sinais de que já deu, que ela comeu o suficiente, né? Isso é bem, bem importante, evitar essas distrações. Confiar no seu bebê, dar variedade de alimentos, então fornecer tanto as proteínas, as calorias, né, as verduras, os legumes. E acho que o que faz toda a diferença, uma oferta gentil e ter paciência, porque esse é um período que exige paciência. Né? Vai ter dias que o bebê vai comer super bem, vai ter dias que ele não vai comer, e ter esse contato com o bebê e conhecer o seu bebê é importante para isso, para saber, será que ele está com fome? Será que ele não está com sono? Será que ele não está irritado porque uma roupa está mais apertada? Será que ele não está querendo fazer outra coisa que não seja comer? E ter essa paciência e essa gentileza de compreender. Então, a criança tem emoções, ela sente raiva, ela sente alegria, ela expressa todas as emoções, mas ela ainda não entende o que são essas emoções e ela precisa da ajuda do adulto para entender. Então, a gente validar essas emoções e tentar entender facilita também no processo da alimentação, né? Ok, você não quer comer, você não está com fome agora, então tudo bem, a gente não vai comer agora. Então vamos aguardar mais um pouco, depois você come. E não simplesmente você precisa comer, agora é a hora da refeição. Né? Aí eu estou fazendo com que essa criança fique num ambiente hostil, né? Até uma comparação, assim, eu li esses dias em algum lugar que falava assim, se você estiver montando uma apresentação, né? Uma apresentação de um projeto, de um trabalho, e aí chega alguém do seu lado e diz assim, nossa, essa apresentação tá horrível. E você tem que apresentar em 5 minutos. Como é que você vai fazer essa apresentação? Você não vai conseguir fazer, né? Porque aquilo vai te impactar. Então, quando a criança senta para comer, de alguma forma ela demonstra que ela não quer fazer aquilo, e alguém diz para ela, não, você vai fazer, ela sente que também não foi validado o sentimento dela, né? E aí a gente prejudica todo esse aprendizado. Perguntas, gente, eu tô falando. Hoje eu vi uma técnica de mindfulness para ter atenção plena na alimentação, que é uma técnica com uva asana. Aí para sentir, para a gente voltar, né? Porque come muito, a maioria das pessoas comem muito rápido. Não sente sabor. Aí vem os ansiosos, né? Tu falou ali dos comportamentos, né? A ansiedade também pode vir da infância ali, de não saber, né? Como esse aprendizado da alimentação. Agora, puxando o exercício que vocês fizeram lá no início, né? Que é pense no alimento preferido, né? Quando foi a primeira vez que você comeu, quem preparou. Se vocês pararem para pensar novamente nele, tem um período de aprendizado dele, né? Não sei se alguém quer citar qual o seu alimento, o que lembrou, o que recordou. Eu vou citar o meu, então. O meu alimento é a polenta. Né? Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu comi, né? Eu não tenho essa recordação, mas para mim ela é algo que tem muito significado, porque fazer polenta envolve todo um processo, né? Precisa colocar, precisa fazer todo o preparo, e tem relatos dos meus pais que quando eu fiquei internada, quando eu era pequena, vinha sopa e eu pedia polenta, então tem um por trás disso, né? E é isso que falta na alimentação das crianças de hoje, porque elas comem em frente à TV, elas não têm atenção plena, muitas vezes não têm o alimento, né? Então, um arroz, uma batata, um feijão, é só uma sopa batida, ou é só uma papa industrializada, ou depois de um ano é o que tiver mesmo, é biscoito Maria com achocolatado, com, né, pão francês, enfim.
Não que esses alimentos isolados sejam vilões, mas para uma criança não vai ser uma alimentação variada. E isso prejudica justamente esse contato. Então, a nossa geração ainda teve um contato com o alimento, com alguém que preparava em casa, com alguém que cozinhava. Mas o que as próximas gerações vão ter, será que é isso? Será que elas vão ter essa afetividade da comida de mãe, da comida de vó? Isso vai faltar. E fica difícil até ter uma atenção plena se elas não tiveram a exposição a bons alimentos, né? Elas vão ter que fazer uma introdução alimentar tardia, né? Elas vão ter que começar a aprender a comer, a fazer realmente uma reeducação alimentar. Então, a importância dos 1000 dias, 1100 dias é justamente isso, né? Eu posso ter danos que são irreversíveis à saúde de uma criança. Quando eu faço intervenções nesse período, vai ser essencial porque é o que a gente chama da janela de oportunidades. Então, todas as ações que eu faço, desde o pré-natal adequado, uma orientação adequada da amamentação, da introdução alimentar, vai ter reflexo, sim, em toda a infância e toda a fase adulta. É um aprendizado que a gente carrega, né? Então, aí entra a questão... Oi, pode falar. É por isso que é tão difícil mudança de hábito alimentar nesse sentido, né? Porque, na verdade, a nossa alimentação está muito ligada com as nossas relações. Esse exemplo que você trouxe, porque eu me lembro da comida da minha mãe e daquele, né? Até de uma forma nostálgica de algo que aconteceu. Então, assim, está relacionado às nossas emoções. E se lá no começo é uma alimentação ruim, então as nossas emoções vão estar relacionadas com um alimento ruim e fica mais difícil ainda de mudar o padrão alimentar para algo bom, né? E a gente tem uma realidade que hoje é muito mais comum. Eu acho que não é específica da situação, é só um exemplo. Mas a gente vê muito, tanto na ausência dos pais, né, no cuidado dos filhos, ou mesmo os casais que às vezes divorciam e que cada um cuida do seu filho, que a comida se torna uma forma de compensar. Mas é uma forma de compensar que leva para um outro lado. Então esse final de semana você vai sair comigo e a gente vai comer hambúrguer, batata frita e pizza. Ok, né? É sempre bom lembrar, todos os alimentos, eles cabem numa alimentação equilibrada. Mas quando você faz isso, aquela ausência do carinho, do afeto, é substituída por aquele alimento. Então aquilo, isso me proporciona uma alegria. Eu estou triste, eu vou lá e eu como esse alimento. Só que quando essa criança cresce e se torna um adulto e passa por desafios que a gente sabe que todo mundo passa e tem seus perrengues, e ela se sente mal, ela lembra que a memória afetiva dela é aquele alimento, aquele me fazia bem. E aí é quando a gente tem os quadros de compulsão, que come um pote, 2 de sorvete, que come uma pizza gigante sozinha, que come 2, 3 hambúrgueres, porque aquele alimento tem um afeto. Né? Então, a memória afetiva, a ligação afetiva com o alimento, ela é ótima, mas desde que a gente direcione para alimentos saudáveis, né? Desde lá da introdução. E esse hábito se forma não na introdução, esse hábito se forma lá na pré-concepção, quando aquela mãe que tem o desejo de fazer o melhor pelo seu filho, modifica o seu hábito. Que ela diz assim, então eu tenho que me preparar 3 meses para engravidar e tá com tudo ok. Ela fez um planejamento. Então, ela cuidou da alimentação por 3 meses. 3 meses já é tempo suficiente para a gente começar a ter um novo hábito, né? Já consegue inserir na nossa rotina. Aí ela mantém isso por mais 9 meses, depois mantém na introdução, quando vê isso já é um hábito de vida dela. E essa criança, quando passar o período de 1 ano, vai estar inserida num ambiente em que todo mundo já faz ou já pratica um hábito alimentar melhor. Então, essa é a diferença, né? Você forma aos poucos, você usa essa gestação como um impulso, que te dá muito mais motivação do que simplesmente, vou mudar por mudar, né? São poucas as pessoas que acordam amanhã e dizem assim, não, eu decidi que agora eu quero modificar a minha alimentação. Sempre tem uma motivação maior, né? Ou é uma doença que aparece, ou é uma gestação, ou é algo que acontece que impacta muito e que a gente diz, não, realmente eu preciso mudar, né? E a gestação e esse momento, eu acho que
eles têm sim uma janela de oportunidade que é excepcional, que a gente não vai encontrar em outra fase da vida. Porque você pensa que tem algo a criar ainda, né? É diferente de quando a gente está no fim da vida que a gente pensa, ah, não, foi até aqui, deixa assim, né? Então ali você pensa que tem muito por vir e que vale a pena fazer essa mudança. Então esse é o ponto bem importante. Mas eu acho que cabe ressaltar, porque eu vivi tudo isso também, né? Assim, é a questão da ansiedade das pessoas, da rede de apoio, sabe? Tanto quando você decide mudar a sua própria alimentação, porque, ah, não, mas só hoje, né? Tu vai fazer uma visita, ah, não, mas come só um pouquinho, só hoje. E acaba não havendo esse respeito, e também com a própria alimentação da criança, sabe? Ah, mas ele não comeu nada? Ah, mas olha ali, ele quer tanto esse alimento, esse doce, olha só, olha ele como ele fica olhando, é porque ele quer. Exatamente. Eu falo isso porque meu filho ele tem alergia a leite, né? Desde os 6 meses a gente descobriu que ele é APLV, então toda a casa, toda a família teve que se adaptar a essa realidade, mas assim foi bem difícil, Para as é, mães que de têm, levar né? de levar a sério, de respeitar, de entender que isso não é só um pouquinho. E ele dava alergia com um pouco contato. Então, assim, aí gera toda uma ansiedade na família, né, na rede de apoio. Então, assim, é difícil para os pais também lidar com essa ansiedade dos outros, não só com a sua própria Sim. ansiedade, né? O que acontece é que cada um quer colocar o seu conhecimento em ação, né? E muitas vezes, infelizmente, as pessoas não pensam, elas só replicam. Então, lembra quando eu comentei com vocês o chazinho, o melzinho na chupeta? Mesmo quem não tem filho, mesmo quem não vive no ambiente que tenha filho, já ouviu isso. É porque é algo muito disseminado essa informação. Mas ela não é verdadeira, ela é um mito, né? Ela é uma prática que, inclusive, é prejudicial para o bebê. Mas é algo que é praticado. Então, quando a pessoa chega, né? Ah, tem uma gestante. Ah, você não pode comer isso, aquilo. Parece que sai até no automático aquela frase. A pessoa nem tá pensando, né? Vê um bebê, tá chorando. Ai, dá um chá de camomila. Ajuda, ajuda. Nem sabe se ajuda, nem leu, mas quer disseminar a informação. A criança, quando falou, né? Ela tem interesse. Ah, ela quer. Ela quer, porque quando a gente voltou lá, né, naquele slide lá dos sinais de prontidão, é exatamente isso que ela está fazendo. Ela está desenvolvendo habilidades. E uma das habilidades é pegar com a mão e levar para a boca, porque eles têm uma sensibilidade muito maior oral, né? A amamentação acontece por ali, o prazer acontece pela boca, então tudo que eles pegam vai para a boca. E também já é algo que prepara para a alimentação, também vai ser uma vinculação para a boca. Ele já observa isso, é ótimo, essa curiosidade é ótima, mas isso não significa que você tem que dar aquele alimento para o bebê. E aí, às vezes, a maior dificuldade das mães que buscam informação é justamente isso. A mãe está lá, se informou, estudou, foi com profissionais adequados. Quando chega na introdução alimentar, ela sai para passear, para ir na casa de alguém, e a pessoa pega e dá um chocolate para a criança. A frustração dessas mães, assim, elas, poxa, eu cuidei, a pessoa não teve nem o respeito de me perguntar, posso dar esse alimento para o seu bebê? E aí, principalmente, os alérgicos passam por dificuldades muito grandes, porque até entender que não pode dar, a criança precisa ter quase um treco na frente das pessoas. Ai, não pode dar, né? Mas foi lá e ultrapassou, né? Toda a mãe não perguntou, foi lá e simplesmente deu, né? Então, é bem complicado. O Nicolas, meu afilhado, também tem a PLV, também na creche por várias vezes deram leite para ele que não era. A sorte dele é que a PLV dele não é tão sensível. Mas a gente tem bebês que se a mãe tomar o leite e der um beijo no bebê, vai provocar uma dermatite, vai provocar uma diarreia, pode ter sangue nas fezes. Inclusive, se manipular leite dentro do mesmo ambiente que o bebê está, um produto de limpeza, um produto de higiene, tem crianças que não toleram. E fazer as pessoas entender essa informação é muito difícil, né? É um desafio para a mãe.
Então, essa relação com a família, né, esse formato de compartilhar esse momento com os filhos, isso é determinante, né? Quando a gente consegue conscientizar pai, mãe, né, os avós, envolver todo mundo, ter uma amamentação adequada, ter os cuidados na pré-gestação, fazer uma introdução alimentar, isso é a garantia praticamente de que 90% vai dar certo. Aí a outra porcentagem vai estar relacionada a outras condições, ou uma dificuldade fisiológica mesmo, alguma condição física que impeça. Mas muito difícil a gente não ter sucesso com tudo isso organizado, né? Então aqui, quando a gente fala, né, de memória afetiva, você já se perguntou sobre a sua alimentação e como você obteve os seus hábitos? Porque talvez isso a gente não se pergunte, né? Como a gente chegou até aqui? O que aconteceu até aqui que hoje eu como esse alimento, aquele, eu prefiro esse ou aquele alimento, eu preparo esses alimentos, os outros eu não gosto. O que aconteceu até aqui? A gente não para pensar sobre isso, né? Mas é um pouco de tudo desse histórico. Então, refletir sobre alimentação é refletir nesse nível, assim. Como foi até aqui? Como foi a minha infância? Como foi a minha adolescência? Qual foi a minha relação? Né? A gente tem contato e influência desde a infância com famílias, amigos, vários grupos de convívio. Então, quem não lembra quando era criança, que ia passear na casa dos amiguinhos, né? Ia dormir uma noite lá, e chegava na hora do café, do almoço, olhava as coisas na mesa e dizia, bah, é muito diferente lá de casa. Nossa, aqui eles comem alface com açúcar. Aqui eles temperam a salada só com vinagre. Aqui eles temperam a salada só com azeite. Aqui eles não temperam. Aqui o arroz vai salsinha. Aqui vai cenoura. Aqui o feijão tem carne junto. Aqui não tem. Aqui só tem massa. Não tem arroz e feijão. Então, cada família desenvolve o seu hábito alimentar. Cada família tem uma forma de comer diferente. Numa casa eles passam a geleia e a nata, na outra é a nata e a geleia. E cada um tem as suas justificativas, cada um tem a sua história por trás desse alimento, né? Então é assim que se forma o nosso hábito alimentar também, né? A alimentação faz parte da nossa vida em sociedade. Então, antes da gente iniciar aqui a palestra, vocês estavam comentando por alto de confraternização, quando a gente confraterniza, né? O que está relacionado? Primeira coisa que se fala é o alimento. Dificilmente alguém vai se encontrar e não vai ter algo que seja alimentação relacionado, né? Seja de caráter mais formal ou mais informal, o alimento reúne as pessoas, envolve, é uma forma de deixar a gente mais à vontade, é uma forma de trazer sentimentos, recordações. Então, como é bom quando a gente vai num restaurante ou na casa de alguém, a gente come algo que nos remete a alguma lembrança alimentar, alguma memória afetiva e diz, nossa, tá igual a comida da minha mãe, tá igual a comida da minha avó, né? A gente tem uma descarga de sentimentos e de emoções que é difícil de explicar, né? Parece que a gente é transportado, né? Lá atrás na nossa memória, né? Quem já não assistiu o filme do Ratatouille, né? É uma animação, mas tem um trecho que o crítico de gastronomia vai no restaurante e que demonstra bem certinho isso, né? Ele tá lá sentado, é um crítico, é um cara, nossa, que só detona, né? Chega lá, quando ele coloca na boca, ele lembra todo o trajeto. A mãe dele pegando os alimentos, picando, servindo no prato dele. Era um dia que ele não estava tão legal. E quando ele deu aquela garfada, tudo ficou bem. Então, o alimento ele tem esse poder. Então, quando a gente fala disso, nos remete a muita coisa. E eu gosto de falar sobre isso porque é uma coisa que mexe muito e que me faz realmente ter aquele brilho no olho de dizer isso muda o mundo, né? Isso faz as pessoas serem melhores, desde que elas saibam ter um bom contato, desde que elas aprendam a ressignificar esse contato com o alimento, né? Fazer uma conexão com ele. Então, por isso que o tema dessa palestra foi alimentação e suas conexões. Porque isso nos traz muita coisa boa.
e a gente precisa aprender a não seguir padrões, a não seguir dietas, a não querer fazer o que o outro faz, e sim descobrir o que a gente gosta, o que a gente faz e como vai ser melhor para a gente. Por isso que é importante a gente analisar a nossa linha de alimentação, entender o que eu tenho de coisas para melhorar, o que eu preciso retornar, o que eu fazia que eu não faço mais, né? Se tem um alimento que eu gosto, por que ele não está incluído na minha rotina? Ok, ele é um alimento mais calórico, mas ainda assim é possível organizar. Aí entra a nutrição para auxiliar nesse papel. A nutrição vai saber dar esse equilíbrio, né? E saber que se aquilo é importante para você, ele pode entrar sim, né? Não deve ser algo retirado. E você precisa entender que sentimento você tem quando você entra em contato com aquele alimento, né? Então, a memória alimentar, ela vai dizer muito sobre o indivíduo. Se você conversar com uma pessoa e perguntar da alimentação dela, ela vai contar a história inteira dela, né? Ela vai te trazer sempre alguma coisa que você vai relacionar a algum fato que aconteceu na vida dela. E a gente não tem influência só dos amigos, só da família, a gente tem influência dos costumes, da tradição, das religiões, né, da mídia, os padrões de beleza, que infelizmente trazem, né, reflexos muito negativos, e outras tantas práticas, né? Então, cada pessoa é única. Como é que eu vou dizer que uma dieta de jejum intermitente vai valer para todo mundo, né? Tem coisas que são estratégias. Um exemplo que eu estou citando é o jejum intermitente. Ele é uma estratégia, é talvez a mais atual e a mais falada, né? Por isso que eu citei ele. É uma estratégia de emagrecimento, mas ela não é um hábito alimentar. Então, eu não posso dizer que a pessoa vai fazer isso para o restante da vida. Né? Se eu estiver voltando, né, para uma questão de emagrecimento estético, né, sempre pensando na saúde, por isso o nutricionista trabalha em todas essas áreas, né, ele vai saber trabalhar da melhor forma para que isso aconteça. Mas o mais importante é a gente voltar a ter uma alimentação mais saudável, para que essa estratégia funcione para acelerar o processo, mas que depois a pessoa consiga continuar a partir de uma alimentação saudável. Perguntas? Tá todo mundo tão quietinho. Não tenho perguntas. Eu achei muito bonito tudo que tu falou. E eu fiquei pensando também na questão da compulsão, que é justamente essa busca pela satisfação, né? Essa busca constante de você não conseguir encontrar e tá sempre buscando e comendo e preenchendo algo que não consegue satisfazer, né? Que você não entende o que é, né? E o alimento ocupa esse espaço, né? E mesmo ocupa esse espaço, mas ele continua vazio. Porque a pessoa que tem a compulsão, ela termina de comer e ela se sente mal. Então, aquele alimento não trouxe o que ela desejava. Ou se trouxe, só trouxe no momento em que ela estava comendo. Depois ela sente normalmente culpa, porque comeu demais, e ela sabe que comeu demais. Mal-estar, porque um alimento em excesso, o corpo suporta. E julgamento, né? Ela julga ela mesma. Nossa, né? Eu sou fraco, eu comi além do que eu precisava, eu não prestei atenção. Mas se a gente não parar e realmente buscar ajuda, né, profissional, esse processo sempre vai continuar, né? E a gente precisa realmente aprender a ressignificar o contato com a alimentação. Por isso que eu sempre vou voltar na tecla, né, da introdução alimentar. A criança que aprende a ter uma boa relação, ela vai manter isso para o resto da vida, né? No inconsciente dela. Por isso que muitas vezes alimentos que a gente gosta, a gente não vai recordar quando foi a primeira vez que a gente comeu, né? Porque é uma construção, né? E é uma construção de várias vezes. Então, aquele alimento que é o alimento que a gente mais gosta, da nossa avó, da nossa mãe, é algo que provavelmente ela não fez uma vez na vida, ela fez várias. Só que ela sempre teve o mesmo ritual. E é esse ritual e é esse sentimento desse ritual que fica gravado. Que a gente não perde ele, né? E aí eu queria trazer essas fotos aqui para vocês. Então, os nossos hábitos alimentares, eles podem modificar completamente ao longo da nossa vida. A gente viu, tem as influências, né, do ambiente, das pessoas que a gente convive, de cultura, de tradição. Então, eles podem modificar.
mas toda a memória que a gente tiver alimentar, ela tem um peso desse primeiro aprendizado alimentar, e algumas das formas sociais que são aprendidas através dele, então elas permanecem, e talvez para sempre na nossa consciência. Por isso que quando a gente vai em algum lugar e come algo que é semelhante ao que a gente já comeu, volta aquela sensação toda de uma vez. Isso é muito forte, isso ninguém nos tira, né, esses sentimentos. Muito difícil retirar de uma pessoa um sentimento bom que ela teve, que ela agregou com ela. Então, por isso que não é só a gente mandar comer coisas diferentes. Aqui, é claro, né, são fotos bonitas, provavelmente foi um book, alguma coisa nesse sentido. Mas observem, né, tem todo um ritual. A gente tem as nossas cestinhas, vamos colher as laranjas, depois a gente corta as laranjas juntos, cada um vai ter uma função, né? Um vai ajudar a espremer, outro vai ajudar a pegar a laranja, e aí a gente pode observar as carinhas, né? De interesse, de alegria, né? Como eles estão unidos nesse processo, né? De fazer esse suco. E aí no final tomando o suco. E aí a minha pergunta é: como você imagina a conexão com esse suco de laranja para essas crianças, né? Quando essas crianças forem sair em algum lugar com outras e tem um suco de laranja, pode ter um refrigerante e um suco de laranja. Pode apostar que essas crianças vão preferir o suco de laranja. Não porque é mais saudável, não porque alguém falou para elas tem que tomar esse, não aquele. Pela experiência e pelo aprendizado que elas tiveram e pelas emoções que elas tiveram com esse suco de laranja. É exatamente por isso que elas vão escolher. Então, a criança não precisa ter entendimento técnico, ela precisa ser ensinada de qual caminho seguir. Uma vez ensinado isso, ela vai saber fazer. E aí, agora eu queria ler para vocês um texto e explica um pouco disso também. Então, naquela manhã de sábado, a mãe levanta por 7 ou 8 horas e inicia os cuidados com a casa. Ela abre as janelas, começa a recolher a roupa suja pela casa e a colocar para lavar. Neste momento, ela aquece a água e o leite para fazer o café da manhã. Põe a mesa e começa a acordar os demais integrantes da casa. A muito custo, as crianças levantam com o cabelo bagunçado, remelam nos olhos e bocejos constantes. E a mãe então corta o pão e passa a geleia fresquinha. Corta uma fatia de queijo e serve uma xícara de café com leite quentinho e cheiroso. E então alcança para os seus filhos dizendo: vamos comer. Saco vazio, não para em pé. E assim inicia o dia, com comida, família reunida e as rotinas do final de semana. Depois do café, é hora de começar a organização da casa. As crianças vão para fora brincar e a mãe separa as comidas para o almoço no fogão a lenha. Já deixa as chaleiras cheias de água, panela com carne que vai iniciando o cozimento. E já começa a pensar no cardápio do dia, enquanto inicia sua faxina. Quando é por volta de 10h30, começa então o preparo da refeição mais ativamente. Começa a colocar a farinha da polenta e a bater com a sua colher de pau. Mexe daqui, mexe acolá. Assim, segue o preparo até o momento próximo de servir o almoço. Juntamente, começa o preparo do molho para a carne. Vai alho, vai cebola, vai salsinha e muito tomate, bem maduro, para o molho ficar bem vermelhinho. E começa a colher as saladas fresquinhas na horta e as laranjas para um suco que vai acompanhar a refeição. Quando é por volta de 11 horas, chama a criançada para tomar um banho, que o almoço logo estará servido. Ao meio-dia, todos se reúnem novamente para o almoço. As crianças agitadas da brincadeira e com muita fome, cada um quer ser servido primeiro que o outro. E após todos se servirem, a mãe faz seu prato e observa sua prole e a sua família ali reunida, em volta do alimento que ela preparou. Todos comendo a sua polenta com molho, com a boca toda suja e os bigodes vermelhos. Então, de algum modo, ela tem a certeza que colocou seu amor em forma de alimento. E que isso é o que fará os seus filhos escolherem com sabedoria e saúde. Então, isso
é o que eu chamo de formação de um comportamento alimentar ao longo da vida. Que é quando a gente vai conseguir formar hábitos na infância. Na adolescência, eu vou sim ter as influências, sejam da mídia, seja dos amigos, do que quer que venha, né? Quando eu for jovem, eu vou sim ter as influências, né, dos happy hours, do trabalho, de tudo o que tem. Mas quando eu chegar nessa fase aqui, adulto, idoso, eu vou sempre retornar ao que eu aprendi aqui, ó, lá atrás. E eu não vou perder isso nesse período. Só que eu vou saber ter equilíbrio. Quando é o momento de um happy hour, quando é o momento de coisas diferentes. Mas a minha base vai ser uma alimentação equilibrada. Vai ser ter relação com esse alimento. Aqui é um projeto de um fotógrafo, Greg Sagal. Não vou lembrar o nome em inglês, mas é o Pão Diário. Ele fez fotos ao redor do mundo, né, de crianças com a sua alimentação da semana, para justamente retratar isso, né? Quais as diferenças culturais e alimentares. Quando a gente tem uma cultura que ela está bem preservada e ela tem os mesmos alimentos, como é o caso dessa menina indígena aqui na primeira foto, nas demais também, e quando ela começa a ter influência de alimentos industrializados, que é o caso aqui da terceira foto. Começa a ter alimentos que talvez não sejam necessariamente da cultura dela, né? Então tem aqui também dos brasileiros, né? O nosso feijão com arroz, as nossas saladas, frutas. Até aqui acho que esse relato não é tão real, né? Hoje a gente sabe que a gente tem muito mais influência de alimentos industrializados. Então, mas claro, esses registros são também mais antigos, mas eles vão demonstrando o quanto isso impacta também na saúde, né? As crianças que a gente vê de uma certa forma com um estado nutricional bom e outras que já têm comprometimento devido aos erros alimentares, né? Então, inclusão de alimentos que não seriam indicados para essa faixa etária. E é interessante até a gente olhar e observar como muda, né? Como a gente falou. De uma família para outra mudam os hábitos, então imaginem de culturas totalmente diferentes, né? Quanto isso não impacta. E aí a minha pergunta é, por que a gente não pode oferecer as frutas e as verduras com o mesmo valor que a gente oferece os doces, né? Com o mesmo amor? E a intenção é que a gente não coma os alimentos por obrigação, e sim em busca de conexão. E é isso. Isso é um pouquinho que eu queria trazer para vocês. Muito legal. Ontem eu assisti um senhor, ele foi convidado para fazer um agradecimento lá no final de um projeto. Era aniversário, eu acho, de um projeto, não lembro o que era. Aí ele disse que queria comemorar com uma manga bem madura. As comemorações geralmente é churrasco, cerveja, bebida, né? Eu achei bem diferente, assim, a primeira vez que eu ouvi alguém falando que ia comemorar com uma fruta. Exato. E a gente acha estranho, né? Mas, na verdade, é a conexão que ele tem com esse alimento. Então, comer essa manga para ele é tipo comer o churrasco de outras pessoas, né? É o mesmo sentimento. Mas, como ele formou essa relação, aí é todo o histórico alimentar dele, né? Tudo que ele vivenciou. Sim. E amanhã eu vou fazer uma polenta, que me deu saudade, você falando, lendo o texto, que eu sou do Oeste, lá eu cresci comendo polenta. É muito comum, né? Cultura italiana é muito tudo. forte. Aham. É todo um ritual realmente em volta, né? Claro, não só da polenta, mas assim, até mesmo se a gente for parar para pensar os molhos, né? Quem é de origem italiana, quem vai na casa de alguém que é dessa origem, é uma relação muito forte com comida.
É quase uma ofensa para um italiano não ter comida. E, assim, eu percebo muito pela minha nona, né? A gente vai lá, nossa senhora, meu Deus, não tem nada. Às vezes tá cheio de coisa, né? Tem um monte, né? Mas tem que ter, tem que fazer, tem que preparar. E é uma forma realmente de passar amor, né? É uma forma de passar afeto, né? Então a gente não precisa dar objetos para transmitir o nosso amor para ninguém, né? Às vezes a gente só precisa fazer uma boa comida. Isso já transmite tanta coisa boa, né? Um comentário da Elaine aqui. Me lembrei do filme Comer, Rezar e Amar. Sim. Muito legal. Também é uma forma. Ele também fala, né, sobre ressignificar todos esses aspectos, né? Então, a sair do nosso modo automático, né? Hoje a gente vive muito assim, eu acordo, eu me arrumo, eu coloco alguma coisa para dentro da boca para comer, às vezes nem coloco, vou para o trabalho, às vezes eu almoço, às vezes não. A maioria das vezes durante o almoço eu tô falando de trabalho, ao invés de prestar atenção no meu horário de intervalo e comer, e aí eu tenho mais trabalho e tem mais estresse, e saio, volto para casa, já tô cansado, vou dormir. Então, a gente vive muito no automático, né? É preciso sair dessas rotinas, é preciso fazer coisas diferentes, é preciso se instigar a mudar hábitos, né? Não é fácil, realmente não é. Até mesmo para quem tem conhecimento, e isso eu digo com propriedade, porque até mesmo para mim, coisas que eu sei que tem que ser feitas de um determinado jeito, mas que muitas vezes na nossa rotina a gente tem mais, né, coisas para fazer, mas entender que não é uma desculpa, eu preciso achar qual é o gatilho e o motivo que me faz não fazer aquilo. Então, se eu não consigo tomar café de manhã porque eu não consigo acordar cedo e porque eu não consigo preparar esse café, então eu tenho que deixar ele preparado no dia anterior, para que no dia seguinte eu só chegue e só vou comer. Não precisa fazer os atalhos, né? Então, ninguém melhor do que a gente para descobrir quais são os nossos sabotadores, né? O que a gente usa de desculpa ou o que nos atrapalha. Então, para a gente tirar eles da linha de frente. Então, se eu sei que o problema é acordar mais cedo, eu tenho que deixar pronto no dia anterior. E esse é o meu compromisso. E esse é um compromisso não é com o outro, é contigo mesmo, né? Então, se a gente é tão, às vezes, fiel, nossa, eu prometi para tal pessoa que eu vou fazer tal coisa até tal data. Porque a gente não é assim com a gente também, né? Porque a gente não se compromete com a gente. Então, se eu marquei que hoje é o meu dia de folga, hoje é o meu dia de folga, né? Se eu marquei que hoje é o dia da minha alimentação diferente, hoje é o dia de fazer isso, né? Se eu marquei que hoje é o dia de fazer uma caminhada, se não estiver caindo raio, pode ter a nuvem que for, vai fazer a tua caminhada. Porque se bobear, você vai caminhar, vai voltar e nem choveu. Então, a gente usa, né? Isso é uma defesa do nosso inconsciente, na verdade, né? De tentar nos deixar na nossa zona de conforto, né? Aqui eu conheço, aqui eu sei que é bom, sair daqui não sei, então vamos colocar medo nessa pessoa. Vamos arrumar desculpa. Isso acontece sem a gente querer, muitas vezes, né? Angélica, deixa eu te perguntar um negócio. Estava pensando no início da tua fala, comentou até sobre a fase do aleitamento. Muita gente usa até antes, mais cedo, aquelas fórmulas, né? Que eu não sei, que não é uma fórmula em pó que se mistura com líquido e a criança bebe como se fosse substituição ao leite materno que não vai ser dado. Isso. Minha pergunta é a seguinte: o que tu acha, do que tu conhece aí, do teu conhecimento, sobre as fórmulas de substituição para adultos, que já é oferecido lá para adultos com mais de 50 anos, que também é um pote com uma formulação, mistura como um shake, alguma coisa assim, e substitui uma refeição. Aí seriam os suplementos alimentares, né? São suplementos, tá? Isso. Os suplementos, eles vão ter indicação quando, de alguma forma, a nossa alimentação, ela não consegue oferecer tudo o que a gente precisa. E quando a gente chega na fase, né, da terceira idade, enfim, idoso, ou mesmo alguns tipos de doença, a gente precisa de uma indicação de suplemento para realmente, como disse, suplementar algo. Então, ele não é ele vai ter casos, sim, que ele vai ser exclusivo, que são os casos de uso de sonda, quando um paciente não consegue se alimentar por via oral, precisa passar uma sonda por N fatores, né? Pode ser
dificuldade de deglutição, pode ser algum tipo de câncer que comprometeu o trato gástrico e que ele precisou de uma sonda. Então, ali ele vai usar de forma exclusiva, ele tem uma indicação clínica para isso. E a suplementação é quando, de alguma forma, a alimentação é insuficiente. Então, quando a gente chega na fase, né, o idoso, ele tem uma modificação da composição corporal, da alimentação, e às vezes é necessário, sim, a gente complementar, para não comprometer, principalmente, né, ossos, massa magra, né, porque modifica muito a composição desse idoso, ele perde muita massa muscular, né, fica mais a gordura, então a gente precisa incentivar. Por isso que se fala muito em atividade física e boa alimentação. Ele começa a ter dificuldade, principalmente quando a gente fala, né, em idosos que usam próteses dentárias, dificuldade na mastigação, já tem uma perda de massa óssea, né, até mesmo aqui, onde fica a própria chapa, então não encaixa mais direito, né, e isso dificulta comer esses alimentos, então o suplemento entra para auxiliar, né. É sempre importante, em qualquer situação, descobrir a causa raiz, né, para tratar ela de forma adequada. Então, da mesma forma, nesse idoso, o problema é qual? É a prótese, dificuldade na deglutição, dificuldade na alimentação, o que está levando ele a isso, para saber até que ponto a gente vai indicar esse suplemento. Mas ele tem uma indicação clínica adequada, né? Ele não seria algo, não seria um modismo, não seria... É diferente da gente substituir a amamentação da mãe que tem capacidade de amamentar, que quer amamentar, seu bebê tem condição de sugar, mas que por alguma forma só faltou uma orientação de adequação e se orienta logo a fórmula, né? Ali é uma indicação errônea. Então, ali nesse idoso a gente também precisa diagnosticar certinho e indicar, mas não é algo assim, não indique, né? Pelo contrário, às vezes é necessário, né, nesse período. Pois é, e essas outras suplementações ou hipercalóricos que a molecada toma de qualquer maneira, que daí você proteica, bomba, não sei. Vou fazer academia, antes de fazer academia já compro, né, um suplemento. Isso acontece muito, e às vezes indicação de profissionais que nem sempre são habilitados, né, ou nem profissionais, né, o próprio colega de academia, às vezes, toma esse que é bom. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem pessoas que não têm demanda, não vão fazer uma atividade que vai exercer tamanho gasto e que precise desse suplemento, né? Muitas vezes, quem é um praticante de uma academia, de uma atividade leve, não precisa de suplemento. Se ele praticar uma alimentação adequada, ele já tem a oferta de tudo que ele precisa, né? Só que precisa comer bem. E se ele tomar esse suplemento e não comer bem, ele também não vai aproveitar. Então, ele vai gastar os 150, 200 reais, às vezes. E o corpo vai entrar e sair no corpo dele e não vai fazer muita diferença. Porque o intestino também não vai ter capacidade de absorver, né? Todo o trato gastrointestinal não vai ter a capacidade de aproveitar aquele suplemento tão bom, né? Às vezes gasta tanto com isso, mas não vê a base, né? Que é uma boa alimentação. Legal. Pessoal, 5 minutos. Últimas perguntas aí, comentários finais. Aproveitem. Já quer fazer propaganda, Angélica, fica à vontade também. Vou deixar aqui meus contatos. Tem o Instagram, eu posto regularmente conteúdos, não só de materno infantil, né? Posto também sobre essa questão de alimentação saudável, dicas de como colocar alimentos na nossa rotina, como incluir frutas, verduras, né, que às vezes é a maior dificuldade de uma forma geral, como ter equilíbrio. Então, sempre estou respondendo perguntas por lá, tem o meu e-mail também, tem o meu WhatsApp. Então, para quem tiver interesse ou conhece alguém que quer indicar, faço atendimento presencial, online. Então, estou disponível para trocas, para conversas, para conectar. Show. Estava pensando aqui uma coisa, né? Como é que fica a experiência de conexão alimentar de uma criança que só sabe que o nugget é carne, se apresentarem um frango inteiro para ele? Porque a experiência só de comer a coisa processada e pronta tira... Bem pensado. Não saber que o suco da caixinha, a procedência também é uma fruta do pé, isso tem um ciclo de vida, tá? As coisas já vem tudo... Como isso é um processo de aprendizado, você não vai pegar uma criança que come só nuggets, apresentar um pedaço de peito de frango, ou de coxa, ou de qualquer outra coisa, e ela vai comer.
ela desconhece aquilo. Então, quando a gente trabalha nessas dificuldades alimentares, né, ou de não conhecer esses alimentos e erros alimentares, a gente precisa realmente fazer uma introdução desde o início. Então, às vezes, a gente vai realmente levar essa criança para conhecer uma galinha, para ver que ela bota um ovo, para mostrar um desenho sobre isso. Né? Claro que, enfim, a gente vai envolver ela nas etapas e nos processos, tornar ela de uma forma lúdica esse processo, deixar ela curiosa por ele, deixar ela ter as percepções sensitivas, né, olfato, paladar, tudo, para que ela venha no futuro a ter interesse e venha querer provar esse alimento. Então, não é a gente colocar um alimento no prato da criança e dizer, prova, você tem que provar. Isso não é estimular a alimentação e a provar novos alimentos. Isso pode, inclusive, tornar um bloqueio, porque essa criança vai ficar, ai meu Deus, eu preciso comer, eu não sei se é bom, eu não sei se é bom, eu não quero. Então, eu estou respeitando e eu estou fazendo uma oferta gentil. Então, eu vou começar. Aquela criança não come nada de verdura, legume e fruta, mas eu sempre ofereço e ela não come. Você vai fazer o contrário, você vai levar ela no mercado, vai mostrar para ela, vai deixar ela cheirar, pegar. Qual que você gostou mais? Esse. Vai chegar em casa, às vezes vai, sei lá, pegar um kiwi, cortar ele, né, fazer como se fosse a casca do kiwi, virar e fazer como se fosse uma capa de um super-herói, fazer olhinhos, vai colocar o super kiwi, você vai inventar toda uma história, fazer todo um lúdico para tornar aquilo especial. E aí você continua comprando o kiwi, deixando por aí, às vezes você deixa ele picado, às vezes você deixa na fruteira, você vai comendo e deixa ele ali, no ambiente. Daqui a pouco a criança não vai mais ter aquela repulsa, aquele nojo. E ela já tem o super kiwi na cabeça dela. E ela começa a ter mais contato até o momento que ela come um pedaço, come mais um, ela vê que ninguém está pressionando ela, que nem foi tão ruim assim, e ele começa a inserir no hábito. Então, toda a inclusão de um novo alimento, ela tem esse contexto, ela tem esse trabalho, que é para realmente a criança se sentir parte do que ela está fazendo. Só que quando ela é mais, né, grandinha, a gente tem mais desafios, né? Porque ela já tem mais barreiras. Eu tenho nojo. Eu não quero. Eu tenho medo. O que é isso? Não só dela, mas do que os coleguinhas às vezes também expressam, né? Vocês já viram adolescente durante a infância comeu super bem. Quando chega na adolescência, eu não como salada. Aquele que comia, porque o colega faz cara feia, começa a não comer. Isso acontece. Então, a gente precisa envolver e tornar isso natural, aos poucos. Perfeito. Não sei se eu esclareci. Com certeza. Pessoal, última chance agora. Dou-lhe uma. Considerações finais suas, Angélica. Comentários finais. Comentários finais, queria agradecer muito a oportunidade, o convite, né, Marcos? Acho que o que eu expus hoje aqui foi a primeira vez que eu coloquei nesse formato, mas foi uma forma que eu sempre trabalhei dentro de todas as minhas ações, né, de alimentação saudável e tudo mais. Mas desde que eu entrei mais a fundo nesse mundo do materno-infantil, foi o que eu percebi, que a gente não pode trabalhar uma alimentação ou trabalhar o que a gente quer trabalhar da parte da nutrição simplesmente dizendo come este ou aquele alimento, dando uma dieta ou limitando ou permitindo. A gente tem que entender o que fez a pessoa chegar até esse momento, o que movimenta ela e que torna ela quem ela é no hábito alimentar que ela tem e ajudar essa pessoa a realmente ressignificar esse contato. Eu acho que é isso que realmente a gente vai ter sucesso e vai fazer com que essa pessoa carregue pelo resto da vida. Né? Que ela tenha um aprendizado na alimentação e que ela se reconecte com ela. Então, para mim, eu acho que é fundamental entender isso. Claro que a gente tem situações clínicas em que a gente vai precisar dizer não, você não pode comer isso ou aquilo porque realmente vai fazer mal. Mas, de uma forma geral, o que a gente vê de problemas alimentares está muito mais relacionado a um hábito que a gente precisa readequar do que realmente ao público que tem alguma doença. Né? E a gente vai evitar as doenças desse público também, né? Se a gente tiver uma qualidade na alimentação. Acho que era isso. Angélica, agradeço também, em nome do Núcleo. Obrigado aí, muitos esclarecimentos. Estou até me sentindo meio culpado aí por não ter aprendido certas coisas que deveria.
botado em prática há mais tempo. Mas é engraçado, né? Mesmo percebendo que na infância que se torce a esse pepino e se educa para a vida inteira, né? Seria o ideal, né? Pensando, porra, começa de pequeno e depois vai no automático, ali, básico, né? Mas é resgatar isso de tempos em tempos, né? Fase adulta, poder perceber, tipo, ó, hoje a oferta é muito vasta, né? É quase como se fosse uma tentação a cada minuto, né? A televisão, a promoção, a maneira que a comida nos é apresentada é tudo muito saltado aos olhos, né? Aí é aquela coisa, tu não vai nem experienciar os outros sentidos da degustação, simplesmente só está comendo com o olho, né? Comendo com o olho, comendo com o olho. Muito pressão, muita aspecto aí da ansiedade e tudo mais. As pessoas, isso que a Isabel falou é verídico. A gente está experimentando a coisa do mindfulness na alimentação. Então, o exercício que a gente bolou lá, na verdade, descobriu que virou um exercício, que é botar dentro da refeição algum tipo de alimento que te coloque a mastigar mais vezes a comida, né? Porque senão tu come as coisas como se fosse tudo para virar pasta rápido e engolir, né? Sem degustar. E a gente descobriu, coloca um pouco de amendoim, alguma coisa que te força a ter que mastigar, porque tu não vai engolir inteiro, né? Tu experimenta toda a comida mais tempo na mastigação ali. Aí, aí é um orgasmo a cada refeição, praticamente. Porque daí tu vai lambendo, né? Vai comendo, mastigando, experimentando as texturas e tal. Isso até do exercício que tu fez inicial, eu me lembrei, pô, minha memória afetiva alimentar de infância, eu não sei quando começou, mas eu sei que tem um prato muito específico, tem gente que se vê eu fazendo isso, se assusta, que eu comia feijão com frango ensopado, né? E fazia um pirão com farinha do molho do frango, feijão e a farinha, né? Isso para mim era a refeição manjar dos deuses. E comia como se fosse a experiência mais valorosa, porque era a degustação de comer aquilo, né? E preparar aquela cultura, fazer o pirãozinho lá no prato e ficar me empapuçando e comer. E até hoje essa é a memória do gosto que tem na memória, da experiência de brincar com a comida e não saber quem é que... Acho que ninguém me ensinou, acho que eu fiz de arte e peguei gosto e virou uma coisa que... E foi interessante, foi uma descoberta, talvez, e é isso que é o curioso, a gente... Muitas coisas, né? Claro, a gente dificilmente tem só um alimento que a gente goste, né? Mas a maioria deles a gente não consegue puxar na memória quando foi o primeiro contato, né? A gente só sabe que a gente tem, que é um sentimento muito forte, e que quando a gente começa a puxar, inclusive, quantas vezes aquele alimento esteve presente, né? Tu falou, quando tu prepara, tu puxar, quantas vezes você preparou para outras pessoas, que pessoas tinham, que momentos foram, eram momentos de comemoração, né? Como você se sentia, você vai ver que as conexões, assim, elas se multiplicam a um número que você nem consegue lembrar de todos os exemplos, né? Porque tem muito, né? Então, o alimento, ele está presente sempre. A gente não vive sem. Saco vazio não para em pé. Isso é uma verdade, isso não é só um dito popular, né? Então, se a gente precisa comer para fazer as nossas funções básicas e para sobreviver, que a gente coma com prazer e também com saúde, né? Que a gente consiga unir isso de uma forma que seja bom sempre, né? Perfeito. Pessoal, agradecendo a presença de todos também. Em breve a gente disponibiliza a gravação no canal do YouTube do NPE. Obrigado, Angélica, mais uma vez. Participação. Obrigada a você. Muito aprendizado aí. Valeu, muito obrigado. Gratidão. Boa noite para todos. Até a próxima. Boa noite.